O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Atos capítulo 3, no verso 19 diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Portanto, declarou Moisés: o Senhor, Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Assim sendo, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Amém, irmão? Podeis sentar. Eu acho interessante essa passagem bíblica, no verso aqui específico, que diz que restaurará todas as coisas, né? As outras versões dizem o tempo da restauração, dá no mesmo, com algumas palavrinhas a mais ou a menos, mas eu acho intrigante que esse cenário, ele esteja exatamente no capítulo 3 do livro de Atos, porque o livro de Atos tem uma particularidade sobre a terra, uma simbologia, esteja no capítulo 3, que para mim representa o terceiro milênio, e ainda no verso 21, que para mim representa o século 21, e fala justamente que é necessário que Jesus permaneça no céu até que o tempo em que Deus restaurará todas as coisas conforme já decretou há muito tempo por intermédio de seus santos profetas. Isso aqui é uma passagem fantástica. No tempo em que Deus estava nos mostrando a sua vinda no século 21, alguns irmãos, se não me falha a memória, o irmão Afonso, o irmão Alessandro e alguns irmãos, não lembro exatamente quem foi o primeiro, mencionaram essa passagem bíblica. E, irmão, não é só uma questão de uma passagem bíblica, porque se você lê a Bíblia somente, ela não vai te salvar. Não é a Bíblia que vai te apresentar diante de Jesus. Quem vai te apresentar diante de Jesus? O Espírito Santo. Então, além da letra, existe algo mais. As pessoas não são salvas por lerem a Bíblia. As pessoas são salvas por receberem do Espírito Santo a revelação da Bíblia. Quando se lê a Bíblia, ela é apenas um livro. Apenas um livro. Joga no fogo, queima. Joga na água, estraga. Deixa lá num canto, empoeira. Despreza, fica desprezada. A Bíblia é livro. Então, quando você lê a Bíblia, ela é apenas um livro. Mas se o Espírito Santo intervier na sua leitura e te conceder a graça, aí ela deixa de ser um livro e passa a ser a gloriosíssima palavra de Deus. Então, a obra não está consumada no livro Bíblia,
A obra está consumada pelaquilo que o livro Bíblia diz quando diz assim, quando o Senhor Jesus diz assim nesse livro, né? Eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. Se ele disse que vai enviar o Espírito Santo, significa que só os pergaminhos não seriam o suficiente. Nos pergaminhos estão a verdade, mas ele ainda diz assim, e esse Espírito, né, o ajudador, o consolador, ele vos guiará em toda a verdade. A verdade está aqui, mas eu não consigo me guiar pela esta verdade bíblica se ele, o ajudador, não me ajudar. Então, é uma coisa séria, ter o ajudador, ele é terrível. Muita gente, Espírito Santo, forminha de pomba, e pensa que ele não tem chicote, pensa que ele não tem espada, pensa que ele não tem justiça, pensa que ele não tem retidão, não tem acepção de pessoas, né? Ele não tem, não achei a palavra contrária, tive que usar esse termo, ele não tem acepção de pessoas, né? Então, ele age de uma maneira tremenda, irmão. O Espírito Santo, ele veio para guiar em toda a verdade e automaticamente justiça. Então, não fica achando que ele está sempre disposto a lutar contigo. Isso é papo furado, meu irmão. Esquece isso. O que diz lá em Gênesis, capítulo 6? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não vai contender para sempre. Então ele exerce misericórdia até quando? Até a hora de exercer juízo. Amém? Cuidado com esse papo de Deus. É bom. O que é bom, meu irmão? É bombom. De chocolate, me amarro. Pode botar, todo dia eu como. É uma delícia. Se pintar na frente, é bom. A vida toda é bom. Deus é bom enquanto você corresponde à bondade dele. Porque está aos que me desprezam, também vou desprezar. Bom, então, essa ação da palavra e do Espírito, né, quando me apresentaram isso, eu falei, caramba! E alguém ainda disse assim, olha aqui no verso 21, e eu atentei para o capítulo 3. Isso é muito fantástico. E aqui fala que é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Os discípulos não entenderam a restauração de todas as coisas. Os discípulos não compreenderam o tempo da volta de Cristo. Estava muito longe para eles compreenderem também, e nós já temos aprendido que a palavra ela é revelada dentro de projetos de Deus, quando as dispensações específicas são necessárias que contenham tais e tais revelações. O que adiantava Adão entender o que nós entendemos hoje, irmão? Não adiantava nada. O que nós entendemos hoje era para esse tempo de tecnologia, para isso constar nos celulares, para isso constar lá armazenado na internet, constar nos tempos das gráficas, livros serem escritos. Era para isso, era esse tempo. Imagina Adão entendendo o que hoje nós entendemos. Porque Adão conversava com Deus na viração do dia. Mas se Adão aparecesse hoje aqui no nosso meio, ele teria que sentar no banquinho para ser o nosso aluno, porque a dispensação hoje é nossa. Naquele tempo nós seríamos alunos de Adão, nesse tempo o aluno é nosso Adão, é nosso aluno, Adão é nosso aluno. Se pegasse Daniel naquele tempo, nós diríamos, sábio Daniel, ensina-nos. Mas nesse tempo daqui, se Daniel aparecesse, eu diria, Daniel, senta aí que eu vou te ensinar. De acordo com as dispensações, tem um mover, um projeto de Deus, e esse projeto, irmão, é inalterável, né? Pega o apóstolo Paulo, pega o apóstolo Pedro, homens sábios na Escritura, mas se eles ressurgissem dos mortos e viessem aqui em nosso meio, eu diria para eles, pode sentar aí que vocês têm muito para aprender.
Mas naquele tempo, eles diriam para todos nós: sentem aí que vocês têm muito que aprender. É a dispensação em que Deus está contando com cada um. É a dispensação que traz um mover onde o entendimento é aberto. E isso tem os critérios gloriosíssimos do Senhor nosso Deus. Então os discípulos, eles perguntaram para Jesus assim, aqui em Atos também, parece que é no capítulo 1. Jesus está falando que vai voltar e etc. Aí ele diz assim: Senhor, será nessa tua volta que tu restaurarás o reino a Israel? Que restauração eles estavam pensando? Jesus disse assim para eles: não vos compete saber os tempos e as estações, né? Ou seja, vive aí o que vocês receberam e deixa a restauração dos tempos com Deus. Mas eles perguntaram: será nessa tua volta que restaurarás o reino a Israel? Que reino? Que restauração? Que restauração eles queriam? Eles queriam a libertação de Roma. Era essa a restauração do reino de Israel que eles queriam. Eles não estavam pensando em milênio não, tá, irmãos? Eles não sabiam nadinha de milênio. Estavam pensando em que Deus tirasse o domínio de Roma e devolvesse a Israel. Eles estavam pensando numa volta de Jesus a qualquer momento, tanto que logo em seguida eles estão vendendo suas propriedades, se desfazendo de tudo e dizendo que Jesus está prestes a voltar novamente. Aí Paulo diz assim: não, para com essa ignorância. Vocês não sabem? Eu já não falei para vocês quando eu estava aí junto com vocês, que antes que Jesus se manifeste, tem que ser manifesta a apostasia, a iniquidade e o homem do pecado. A vinda do Senhor não será assim como vocês estão falando. Em outras palavras, isso ainda falta muito, vocês não vão nem ver essa vinda do Senhor. Eles tinham muito para aprender. E quando as pessoas não sabem se deter a dispensação de Deus para a sua própria vida, elas começam a escorregar e escapar para as outras coisas que elas nunca vão entender. Jesus deu uma bronca nos discípulos: não vos compete saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, o que eu passei para vocês? Eu já não ensinei tudo? Eu já não disse ide por todo mundo pregar o evangelho? O que vocês estão se preocupando com a restauração de Israel? O que vocês estão preocupando com o tempo futuro? O momento de vocês é esse aqui, agora é já, vai e faz. Isso é glorioso, irmão. Tem muita gente que se perde. Pastor, eu estou estudando sobre como que vai ser a mesa das bodas do Cordeiro. Vai estudando mesmo. Fica perdendo o seu tempo. Aí depois vem com as genealogias loucas, que eu descobri. Será, pastor, que isso aqui tem a ver? Eu digo, tem tudo a ver. Vai em frente, irmão. Tem nada a ver. O cara está na mais profunda treva e ignorância, mas todo dia do púlpito se fala uma coisa, mas o cara quer outro caminho, então segue seu caminho. Para que, pastor, se você já sabe o que vai fazer da sua vida? Ovelha que conhece os caminhos e as veredas não precisa de pastor, meu irmão. Ovelha é um animal cegueta, né? Cegueta, que precisa de óculos, tem a visão toda turva, não enxerga coisa com coisa, não consegue beber água direito, se a água estiver se mexendo, não é capaz de discernir entre uma erva venenosa no meio do capim. Isso é ovelha. Ovelha não consegue atacar nada nem ninguém. É um animal que é predado por todo e qualquer. Está arriscado uma tartaruga matar uma ovelha, mas uma ovelha não mata uma tartaruga. Por isso a ovelha precisa de pastor. Por isso a Escritura diz: se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Agora, se eu quiser caminhar com as minhas próprias forças, os meus próprios passos, eu não terei pastor. Porque o pastor é aquele que guia, e ele só aceita ser pastor se você aceitar ser guiado. Ora, 1 mais 1 é igual a quanto? Estão achando outros números para isso. Mas 1 mais 1 é 2, irmão. Sabe o que acontece? É o orgulho do ser humano.
O orgulho do ser humano é uma coisa terrível. Não, eu sei analisar as coisas. Por que você não virou médico, cientista? No Evangelho, meu irmão, nós temos que analisar sim a Escritura. E a Escritura nunca nos coloca em posição de soberanos. Quem almeja essa posição dentro desse reino de Cristo está completamente iludido e equivocado. No reino de Cristo só existe um soberano, que é Ele. O resto, todos somos submissos. Todos aqui dentro, se quiser sobreviver, tem que obedecer ordem. Como eu. Eu sobrevivo até hoje e sobrevivo muito bem, porque eu obedeço ordens. Eu estava revoltado com umas coisas, surgiu uma oportunidade de fazer uns comentários lá, num negócio online do jornal O Dia, eu descasquei lá. Falei o que podia e o que não podia. Ainda deixei meu face lá para eles. Podem se levantar contra mim quem quiser. Ofendi toda a geração dessa raça de políticos e defraudadores das nações. Ofendi todos eles. Estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu obedeço. Quando você obedece, se alguém quiser tratar alguma coisa, vai ter que tratar com aquele a quem você obedeceu. Mas quando é você que faz, da sua própria inteligência e sabedoria, quem vier tratar vai ter que tratar com você. E aí, meu irmão, nenhum de nós aqui é homem de braço suficiente para resistir ao diabo. Tudo que temos, tudo que somos, todas as nossas forças, vem porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. É Ele quem nos guia aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. É Ele quem prepara uma bela mesa para nós na presença dos nossos adversários. É Ele. Então, irmão, voltando, os discípulos não entendiam nada de restauração. Estavam completamente equivocados, estavam pensando em livrar Israel daquela opressão de Roma. Era essa a restauração que eles queriam. Né? E outra coisa que diz assim, no verso 22, porquanto declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E até hoje, toda a igreja cristã diz que esse profeta quem é? Quem é esse profeta, irmão? Jesus. E você já viu esse título de profeta assim para Jesus? Jesus como um profeta? Jesus na Escritura ser tratado como um profeta para falar ao povo? Você já viu isso mesmo? Eu acho que isso não está falando de Jesus, não. Eu não acredito que seja Jesus, não. Já acreditei, mas agora já não acredito mais, não. O Senhor, assim como Moisés disse, Deus vai levantar um profeta igual a mim. Moisés disse que Deus iria levantar um profeta igual a ele, semelhante a ele. Se Moisés falou que ia levantar alguém semelhante a ele, irmão, pode ser que ele não estivesse falando do Filho de Deus, pode ser que ele estivesse falando de Deus levantar algum homem mesmo. E as coisas como vão sendo descritas, me custa ver Jesus, eu só consigo ver simples homens. E quem não ouvir, será exterminado dentre o povo. Ora, quem não ouviu Jeremias, se deu mal. Quem não ouviu Ezequiel, se deu mal. Se Nínive não tivesse ouvido Jonas, teria se dado mal. Quem não ouviu Neemias, se deu mal. E tantos outros profetas, quem não ouviu cada um dos profetas não se deu mal, não foi exterminado. Foi exterminado. Porque não importa quem fala,
importa de quem é a palavra. De quem é a palavra é que faz a diferença, e não apenas quem está falando. Pode ser uma mula, pode ser um corvo, pode ser até um cão falando. A diferença está de a quem pertence a palavra, e não de quem é a voz. A voz dos homens pode variar de uma para outra, mas a diferença é a palavra sobre a qual o Espírito Santo se move. Isso é que faz a diferença. Irmão, então aqui diz, é necessário, no verso 21, que permaneça até que chegue o tempo da restauração, de restaurar todas as coisas. Essa expressão, restaurará todas as coisas, não está com João Batista, como ele disse, o enunciado do profeta Isaías. Lá em Isaías, fala de restauração, mas não fala de uma restauração de todas as coisas. Mas Malaquias fala. Malaquias usa essa expressão, a mesma expressão de restauração de todas as coisas, que depois é sucedida da vinda de Cristo. Aqui eles usam também, olha, está escrito, é necessário que permaneça até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme decretou há muito tempo por intermédio de seus santos profetas. Aí ele diz ainda, no verso 24, em verdade todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias, e vós sois os herdeiros dos profetas. Então veja, restauração que nós estamos dizendo, eu aposto a minha vida e espero pela hora de ter a oportunidade de fazer isso. Seja diante de uma faca, de um revólver, diante do diabo, diante de quem for, eu aposto a minha vida. Jesus Cristo volta agora, no século 21. Essa é a minha fé, essa é a minha convicção. Ninguém até agora conseguiu me provar o contrário, e quando alguém pensa que vai provar, eu já começo a rir. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem revelação não está fundamentado nos seus próprios estudos. Eu não digo que Jesus Cristo volta no século 21, não é apenas porque eu estudei. Não, muita gente está estudando e não recebeu isso. Eu recebi isso direto do Senhor, no mover do seu Espírito, que é inconfundível. Jesus Cristo volta agora, no século 21. Antes de 2099, Jesus Cristo pisará sobre essa terra. Antes, você sabe, vai acontecer arrebatamento da igreja, grito da meia-noite, surgimento do reinado do anticristo, martírios, tudo aquilo, e Jesus pisará então no Monte das Oliveiras, neste século 21, e isso não é apenas fruto de estudo, porque se fosse apenas fruto de estudo, eu não seria capaz ainda de apostar a minha vida, porque seria apenas um entendimento da minha cabeça, e quando nós apenas entendemos coisas na nossa mente, no nosso cérebro, isso não nos dá uma tamanha convicção ao ponto de apostar a vida. O que nos mostra que realmente estamos convictos é quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Jesus Cristo, eu digo por mim mesmo, cada um que diga o que quiser por si, eu digo por mim mesmo, que aposto a minha vida, que Jesus Cristo neste século 21 vai pisar no Monte das Oliveiras, e a terra vai tremer, e muita gente vai se desesperar, dizendo, montes caiam sobre nós, vão procurar a morte, e a morte vai fugir deles, não vão aguentar o resplendor da glória do Senhor, que vai matar milhões morrerão quando Jesus se manifestar neste século. Milhões no mundo inteiro vão morrer. Então, irmão, aqui ele diz, em verdade, todos os profetas, desde Samuel, um por um, pregaram e predisseram estes dias. Quer dizer, uma coisa já, antiga, mas Israel não reconheceu o primeiro estágio dessa restauração por negligenciar os estudos, não reconheceram João Batista, e a igreja não está reconhecendo hoje esse mover sobre a terra, que é este ministério chamado Geração Jesus Cristo. Somos o povo mais ousado, somos o povo mais intrépido,
Se não fôssemos restauração, não investiríamos tantos milhares de reais como temos investido. Temos investido uma fortuna sem pensar em nenhum retorno financeiro e sem sequer chamar ninguém para sentar aqui dentro. Porque dizia, não, estamos investindo, mas estamos chamando as pessoas para vir para a igreja, e quando a pessoa senta na igreja, ela também é dizimista e vai contribuir também. Não chamamos ninguém para vir para cá, porque somos a restauração e não somos uma congregação de idiotas. Por aí está um bando de idiotas, pastores, que olham um monte de gente dentro da sua igreja, 5 mil, 10 mil, 15 mil, o ministério cresceu e a igreja está grande. Não existe ministério maior do que a geração de Jesus Cristo, aonde um persegue 100, 100 persegue 1000 e 1000 persegue 10 mil. Esse é o maior ministério. Desde o tempo dos apóstolos, nunca se levantou um ministério tão poderoso como esse Espírito que está na tua vida. Essa força que você tem, que você nunca encontrou em outras igrejas, nunca encontrou em outras pregações, nunca encontrou em outros louvores, nunca encontrou em terra alguma. Porque isso é o mover da restauração, o mover fortíssimo que será substituído apenas pelo grito da meia-noite. E as igrejas que estão para trás nem sabem o que é o grito da meia-noite. Nem sabem, por mais que tenham lido Bíblia, ler Bíblia somente não adianta, não resolve, tem que ter coração diante de Deus, tem que ter temor, tem que deixar de ser mercenário, tem que parar de querer entrar na igreja para que Deus seja seu escravo lhe servindo, tem que entrar na igreja para servir, para ser escravo de Deus. É assim que se faz restauração. Restauração é voltar às origens. É o que temos feito nesse lugar. Eu tenho me alegrado em extremo. Meu espírito se comove. Essa semana eu quase explodi de alegria. Porque eu vejo que o povo da geração de Jesus Cristo, um estende a mão para o outro, um ajuda o outro. Isso é restauração. É isso que é restauração. Não é esse bando de palhaço que tem por aí, que entram para dentro das igrejas com uma vida completamente individualizada. Estão nem aí se o seu irmão está morrendo da fome. Estão nem aí se tem alguém em dificuldade. Eu congreguei em igrejas assim. Pessoas em carros luxuosos, zero. Não ia dar uma carona para o irmão. Mas, tá chovendo, sabe como é, né? Eu levei o carro no posto essa semana. Gente que deixa de dar uma carona para um irmão, não foi para mim não, foi para um outro. Por quê? O irmão ia entrar com o pé, tá chovendo, o pé tem terra, ia pisar no tapete do carro do infeliz. Me diga que isso é um cristão, me diga que isso é alguém feliz. Isso é um infeliz, isso é um desgraçado dentro da igreja, que valoriza mais o seu tapete limpo do que dar uma carona para o irmão, que vai pisar e vai sujar de areia o seu carro. E comigo, quantas vezes no seminário? O irmão mora onde? Eu moro no Santo Cristo. E, irmão, assim que eu saio do seminário, todo dia eu passo ali na Leopoldina. É mesmo? Mas nunca disse, eu vou te deixar lá. Saía com o carro vazio do seminário. Ele com mais 4 lugares vazios dentro do carro. Tanta gente que vinha passando na Leopoldina, mas ele nunca deu uma carona. Isso nem cristianismo é. Agora, nós não. Nós somos restauração. Nós amamos Jesus. Estamos apaixonados por Ele. E temos declarado, se tiver que viver, tem que ser por Ti. E se tiver que morrer, também tem que ser por Ti. Isso é restauração, irmão. Entende? Esse é o tempo glorioso de você ver, meu irmão, que ninguém aí para trás viu. E de colher o que ninguém para frente colherá. Certa vez nesse ministério o Senhor falou assim comigo: olha,
eu tenho uma coroa para você. No começo do ministério, Deus falava coisas que eu não tinha condição de entender. E Ele falou, eu tenho uma coroa para você. E a coroa que eu tenho para você é muito tremenda. E muitos desejarão uma coroa que nem a tua, mas não vão conseguir. Não vão conseguir por quê? Porque não tem o mesmo esforço, não tem a mesma vontade, não tem o mesmo empenho, não tem as mesmas renúncias, não estão dispostos ao mesmo sacrifício, ao mesmo sofrimento. Mas a coroa está lá para todos. Porém, muitos vão ver você consegui-la e vão desejar, mas não vão conseguir. Irmão, chora, se tiver que chorar, lamenta, sofre. Quando todas as primeiras coisas forem passadas, nós cantaremos lá no céu, valeu a pena, e eu faria tudo de novo por ti, Senhor. Isso é restauração, um povo disposto a dar e não a receber. Isso é restauração. Somos restauração. Entende, irmão? Outro dia eu escrevia, em algum lugar, tinha uma conversa com alguém, e eu escrevia falando o seguinte, muita gente pensa que nós somos divididos, e que estamos em brigas e intrigas. Pode até ser que exista uma briga, uma intriga e a outra, mas a hora que alguém se meter com algum de nós, vai descobrir que nós somos mais unidos do que o que parece. Isso é restauração, é um por todos e todos por um. Estamos no mesmo barco, se um vai morrer todo mundo, porque temos a mesma coroa para conquistar, temos o mesmo Deus para adorar, temos o mesmo Espírito que clama, Abba, Pai, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Participamos do mesmo Espírito, do mesmo reino, do mesmo sangue, da mesma glória. Somos batizados no mesmo sangue. Então, meu irmão, isto é restauração. Não é se perder com essas doutrininhas besta, não. Irmão, dá o testemunho. Porque eu conquistei, eu vi esses dias eu acordei mal-humorado, eu quis me torturar. Aí liguei a televisão. Aí tinha lá uma hipócrita dando testemunho. Não, porque eu entrei na igreja há 4 meses. Eu entrei como mendigo, eu morava debaixo do viaduto. Agora, depois de 4 meses, olha só. Se o Ministério Público não deveria jogar essa raça toda no fundo de um navio, sem ver a luz do sol, porque as cadeias comuns nem... Depois de 4 meses... Eu tenho 5 carros, eu tenho 5 propriedades na região dos lagos, eu tenho não sei o que, eu tenho uma empresa, eu tenho... Caramba, que isso? Eu acho que eles estão falando de algum outro Deus, que é bem mais poderoso que o nosso, pelo jeito. 4 meses, morava embaixo do viaduto, agora é dona do mundo, 1000 conquistas. Isso, meu irmão, não é nada, isso é hipocrisia, descaramento, mentira. Isso é culto ao diabo que acontece nesses templos de Satanás chamado universal, mundial, internacional da graça. Aqueles homens, eles servem a Satanás. E o dia que eles tiverem coragem, eles farão um desafio perante mim. E só um de nós ficará em pé. Eles servem ao diabo. Eu sirvo ao Deus vivo. Eles servem ao diabo. E quem entra na Universal para dar dízimo, para contribuir, está contribuindo para a obra de Satanás. Por isso que de vez em quando alguém me liga: pastor, eu dei tudo de dentro de casa. E agora o que eu faço? Eu tenho um monte de envelope de voto. Taca fogo, joga no lixo. E o que eu vou fazer? Eu dei tudo e agora a minha vida? Recomeça do zero, pelo menos agora você tem a chance de saber que foi enganada, e não volta a essas águas amargosas, sujas, podres, de universal, mundial, internacional da graça. Deus é amor, Assembleia de Deus, aleluia, Deus. Templo de Satanás, as Assembleias de Deus.
são os que apoiam Eduardo Cunha, são os que apoiam Eduardo Paz, são os que apoiam Sérgio Cabral. Templo de Satanás são as Assembleias de Deus. Puro e santo é esse púlpito aqui que você nunca viu um político descarado sentado aqui atrás. Isso é restauração. Somos o único povo a pregar restauração. E aqui estou eu na Escritura. Quem não der ouvidos a nós, ao nosso ministério, será eliminado, será extirpado, será completamente escorraçado. Há um tempo, é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Então Jesus virá quando? Jesus não vem restaurar todas as coisas. Aleluia, aleluia. Então desperta. O que você está fazendo de braços cruzados? Levanta, já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O Espírito tem ciúme de você, o Espírito está ansioso para te levantar, porque ele precisa de alguém que restaure tudo, para que o Senhor desça e faça justiça. Jesus não vem restaurar nada. Aqui a Escritura diz que é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio de seus profetas. Irmão, restauração é para nós. João Batista pregou o quê? Restauração. Quando Jesus veio, Jesus restaurou? Quem deu ouvidos a João Batista se deu bem, não foi? E quem não deu ouvidos a João Batista se ferrou, porque Jesus falou assim: vocês não creram em João, também não tem condição de crer em mim. Várias passagens Jesus joga na cara dele: vocês não creram em João, agora estão lá, não, tu tens demônio, tu isso, tu aquilo. Se tivessem acreditado na restauração de João Batista, não teriam chamado filho de Deus de endemoniado. Nós somos restauradores. O ministério da restauração foi entregue a nós. Nós temos que fazer a obra. Nós vamos restaurar, irmão, e vai ser chicote. Olha, a coisa vai ficar estreita, hein? Está subindo uma ira dentro de mim, uma ira de falar, uma ira que me leva a uma vontade de falar certas verdades, que vai ter pessoas que vão ver o vídeo e vão dizer assim: não, esse não é meu pastor não, esse cara está irreconhecível. Que vocabulário é esse? Esse aí é o meu pastor? Não, eu não estou entendendo nada. É bom começar a entender desde já, irmão, porque o zelo da tua casa me devorará. O zelo da verdade, a fome e sede de justiça é um negócio impressionante, meu irmão. Você fica fora de si, você entra em êxtase. Você não consegue fazer a justiça com as tuas próprias mãos. Você usa aquilo que Deus te der e vai e faz. E tem uma coisa que Ele nos deu poderosa, se chama a palavra e o Espírito. É melhor do que a força dos nossos braços. Atravessa mais a garganta e a alma das pessoas. Dói mais as palavras que Ele nos dá do que as armas que nós pudéssemos comprar no mercado. Está chegando a hora de eu voltar a fazer os vídeos. Está voltando a hora de voltar a descascar, arrebentar. E agora é um ótimo tempo. As redes sociais agora estão uma beleza. Os caminhos para publicar os vídeos estão uma beleza. E o número de obreiros da geração Jesus Cristo já se multiplicou. Está tremendo. E a qualquer momento vamos começar a fazer novos vídeos. E alguns vão olhar e vão dizer assim: não, caramba, esse aí é o pastor mesmo?
E você que não estiver preparado, alguém vai olhar e vai dizer assim, mas olha o que o teu pastor está dizendo, é esse aí o teu pastor? E você tem que dizer, é exatamente esse. Quem não estiver preparado, vai ficar envergonhado diante do que vem por aí. Irmão, e se tiver que viver, viveremos. Se tiver que morrer, morreremos. Mas que ouçam os inimigos, ainda não é chegada a minha hora. Então, meu irmão, você é o restaurador. Essa é a tua dispensação. Quando Jesus vier, a tua parte tem que estar feita. Jesus não vai fazer, você não vai terminar a sua parte depois que Jesus vier. Você não vai terminar a tua parte depois que mudar o seu tempo, depois que a sua estação passar, depois que a sua dispensação se fechar. Essa é a tua hora, esse é o teu momento. Vamos lá, se revolte. Se revolte contigo mesmo. Diga assim, essa minha vidinha vai acabar hoje. Aleluia, aleluia. Essa minha vidinha não vai mais sobreviver. Aleluia. Essa minha vidinha está extinta, acabou. A partir de hoje eu vou abrir os céus. A partir de hoje, os anjos quando olharem do céu vai me ver que nem Daniel, e eles vão descer e vão falar comigo. Tem que ter postura, irmão. Tem que se revoltar com a sua própria vida, senão a vida vai passar diante de ti, as dispensações vão passar e você não será nada. E nunca vai poder ouvir o que eu já ouvi. Você é um homem muito amado. Eu falei, mas isso foi dito para Daniel e para você também. Mas isso foi dito para Daniel e para você também. Você é um homem muito amado. De cantos de mãos. Você é um homem muito amado, meu irmão. Jesus morreu por ti, te deu o Espírito, te deu a palavra, te trouxe num lugar onde Ele é Senhor. Te amou muito. Não fica perdendo teu tempo não, meu irmão. Cuidado, não tem que trabalhar mais para homens do que para Deus, não. Deus é em primeiro lugar. E Ele diz, digno é o obreiro do seu salário. Vai, irmão, vai para o joelho. Paga o preço. Descobre os caminhos que o Senhor traçou para a sua vida. Amém? Até aqui, irmão, nos tem ajudado, Senhor.